Papo de Repórter da semana passada, nós discutimos aqui a questão da criação do blocão. Na semana passada estava prestes a ser criado e até eu perguntei para Renata, e aí, você acha que o blocão vinga ou não vinga? Aí você falou, vamos esperar, né, o que vai acontecer durante a semana que eu vou te dizer se realmente... E aí, vingou? Não vingou, né? Não Felizmente. vingou, né? Não vingou. Uma coisa era a discussão com o governador fora do estado, outra coisa era a discussão com o governador aqui. Ele chegou na segunda-feira, bateu na mesa, chamou os deputados, desmanchou o que tinha, que consertou, como ele disse, né? Agora, é um absurdo, né? É um absurdo você não ter a possibilidade de fazer um bloco no legislativo. O governador chega e diz que a coisa foi feita pelas costas dele. É outro poder, gente. É a Assembleia, não tem nada a ver com o governo do Estado. Olha o ponto que nós chegamos no Espírito Santo. Para poder fazer um bloco parlamentar, os deputados têm que pedir permissão ao governador. Isso é um absurdo. Eu achei assim, concordo com você, porque inclusive a gente tem que registrar uma questão. A criação do blocão é regimental, está previsto, né? Quer dizer, tanto que tem que ter um número mínimo, seis deputados pelo menos, né? Para que se criar o blocão. Não foi uma ação golpista, ainda, inclusive porque eu me lembro muito bem que o Enivaldo, na ocasião da criação do blocão, ele deixou bem claro, o blocão não está sendo criado para oposição ao governo, tinha um propósito que era muito claro de restabelecer o espaço da Assembleia. Eu acho que esse comentário do governador, quando ele diz que fizeram pelas minhas costas, dá esse ar golpista, eu acho extremamente desproporcional o que aconteceu, completamente fora da curva, né? E aí, Neto, o que você achou que o Paulo também destemperou aí nessa... Na verdade, o governador jogou na clandestinidade os deputados que estavam pensando em criar esse bloco, que é previsto no regimento, e é inteiramente legal no sentido de um poder independente, de um legislativo independente, a independência dos poderes. E agora a Assembleia mostrou que, de fato, uns dizem que é a Assembleia do Amém, eu falo que é quase um cartório, porque vai lá só para registrar as matérias do governo, porque mal fiscalizam. E se os deputados queriam dizer que nós estamos fazendo nosso papel, não estão, e passaram o recibo disso. Até porque dentro dessas movimentações de bastidores aí, os deputados não levaram nada. Muitas vezes, e é comum do legislativo, não vou falar chantagem, mas fazer esse jogo essa troca de interesses com o executivo. Toma lá, dá cá. É assim que é a relação política. Não adianta a gente tentar achar que é uma coisa republicana. Não, toma lá, dá cá. Só que nesse caso foi só toma cá, esporro. De lá não veio nada. E os deputados novamente abriram mão das suas prerrogativas. E agora, como que vai funcionar a casa a partir de agora? Porque o Paulo, quando ele diz que foi feito nas costas dele, dá uma conotação de que havia alguma coisa errada, e não tem nada de errado nisso. Agora, Nerd, isso saiu ruim para os dois lados, né? A Assembleia saiu desgastada disso, os deputados saíram enfraquecidos porque voltaram atrás numa decisão, e o governador saiu também desgastado porque mostrou uma postura totalmente antidemocrática, né? E sentiu o golpe, porque foi lá reclamar em público. A gente sabe que o Paulo não é disso, né? E é importante também ver, porque a gente estava falando, o bloco não é oposição, mas quase virou pelas mãos do governador. Porque se era para um grupo de deputados ter uma abordagem crítica em relação ao governo, não quer dizer que você é contrário ao governo. Mas essa questão que já foi consertado como se fosse um problema, uma anomalia, mostra que há insatisfação e que o governo vai ter que rever suas práticas aí. Até porque fique aberto. Não é como um projeto de lei que se for rejeitado só no ano que vem. O governo Paulo Artung vai passar os próximos 3 anos sob ameaça de a qualquer destempero com o legislativo, uma criação de um bloco desse. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que a grande perda nessa história toda, porque assim, era uma oportunidade muito, assim, sabe aquela oportunidade assim, não poderiam ter perdido, porque se eles consolidam o blocão, e tinha um número muito significativo, 11 deputados, mais de 1/3 da casa,
era uma situação muito interessante que se iria criar no parlamento, porque você vê o tanto que o governo ficou desestabilizado, né, com a possibilidade da criação. Seria muito interessante. Agora, na pior das hipóteses, mesmo que depois fosse para voltar atrás ou fosse para reconsiderar, aí eu acho que era o seguinte, era a hora de você pegar, juntar todo mundo e falar assim, você quer conversar? Vamos todo mundo conversar. Não dá essa oportunidade que ele deu de conversar com um a um e daí apertar cada um a maneira que ele achava que poderia apertar e conseguir desarticular o bloco. Porque se eles fossem juntos, assim, a gente não está falando em bloco, vamos conversar todo mundo. Todo mundo junto vai lá e conversa. Porque aí eu acho que seria até na hora de negociar, como o André até falou, não levaram nada, só levaram bronca. Quer dizer, se fosse para negociar isso, como o Neto falou, a gente sabe que tem esse jogo de troca, aí eles poderiam até desfazer, né? Mas de uma outra maneira e ganhar respeito. Porque o que eu acho nesse comentário que você fez, pode até voltar e tal, mas eu acho que aí eles perderam a ficaram oportunidade. Desmoralizados, você entendeu? Você não acha? Passou o momento, né? Perdeu o time, sabe? Tinha um momento, aquele momento. Eu acho que deixaram passar como fala, né, o cavalo selado na frente, aí não montaram, né? Porque quando você faz esse tipo de negociação no varejo, é muito mais arriscado. Eles não levaram absolutamente nada. O governador foi chamando um, o outro. A gente tem expectativa na próxima segunda-feira do Enivaldo fazer o relatório do blocão, que ele disse que vai dizer quantas vezes cada um foi na Casa Civil e tal, porque a gente tem que entender também a questão dos deputados. Tinha a maioria dos deputados que estavam ali no blocão são governo, mas estavam descontentes. Então eles fizeram isso para poder ser recebidos novamente, para poder ter de novo as portas abertas no Palácio, e é muito pouco, né? Eu não sei o que o Enivaldo vai revelar, né, nesse relatório e tal, não sei, não conheço o teor do relatório. Mas eu fiquei sabendo que uma das questões assim que deixou assim quem estava envolvido, né, e que foi na hora de negociar, como que cada um vendeu a alma pro diabo, entendeu? E foi um negócio feio, sabe? Vou ver meu lado aqui e tal, ver o que eu posso tirar. Mas assim, daquela coisa de traição mesmo. A Entendeu? tensão na sessão de quarta-feira mostrou isso, né? Os deputados estavam bem irritados, assim, um desconfiado do outro, um mandando piadinha pro outro. Quer dizer, o clima entre os deputados ficou muito ruim depois disso, né? Agora, mudando de assunto, outra questão que essa semana aí tomou conta, não vou dizer do noticiário, porque esse assunto não correu no noticiário, assim, pelo menos nos bastidores, né? É a questão da educação, né, Renata? Realmente está ficando insustentável, essa corda está cada vez mais tensionando mais e não sei o que vai acontecer nessa história não. Como que você está vendo isso? Olha, tem reclamação de todos os lados, já tem professores, né, pessoal do meio, né, que já está falando em greve, porque a gente está olhando só a situação do fechamento de turmas, né, da ocupação, da SEDU, enfim, essas discussões que já estão, pelo menos na pauta do nosso jornal tá, né, todos os dias. Mas também tem uma outra pauta que é a questão da falta de valorização dos professores, né, da perda do salarial, enfim. A coisa está ficando cada vez mais complicada, o governo está se enrolando, está tropeçando nas próprias pernas, numa questão que era bandeira política, que era bandeira de campanha, que assim, o secretário não senta para conversar com o pessoal que está ocupando o prédio e fala-se nos bastidores que não aceita notificação, né, enfim, de promotor, né? Enfim, e isso vai criando uma situação muito, muito ruim no Estado. Eu acho que, puxando por essa questão da educação, a gente percebe que há uma tentativa de retomada daquele arranjo, né, político dos outros governos, só que com uma configuração diferente. Agora, se naquele momento... Porque quando você faz uma política de deixa para lá com presídio, não vamos ser hipócritas, né? A sociedade aceita, né? Porque tá preso, tá, não sei o que lá. Agora, quando você vai e faz isso, né? Essa deterioração na escola, que é uma coisa que está dentro da família, que está, né, na sociedade, isso contamina muito a sociedade. Quer dizer, as pessoas... O governo acha que porque os jornais não estão dando, ninguém está sabendo,
As pessoas estão sabendo que elas estão sentindo dentro de casa, entendeu? E essa situação, ela vai acabar criando um problema muito grave para o governo do estado. E se não chegar a uma situação igual São Paulo, mas pelo menos politicamente o governo vai sentir o efeito disso lá na frente, com certeza. Agora, Neto, não sei como você vê isso, porque eu percebo o seguinte, cada vez que esse processo está entrando, aparecendo coisas, a manifestação está se tornando cada vez mais tensa, mais presente, intensa, você vê essa história da ocupação, que é uma história, é realmente forte, isso está muito organizado, pelo que a gente tem visto, está muito organizado o movimento. A gente cada vez tem certeza que o Escola Viva realmente era uma proposta de vitrine e que o governo realmente não estava preocupado com o resto. Quando você vê o governo cortando indiscriminadamente turnos, fechando escolas, quer dizer, você não acha, você fica mais evidente que era a preocupação, todo aquele discurso que ele tinha em fazer projetos na área da educação, o governo da educação, né? Ele queria ser reconhecido como governo da educação. A gente percebe que realmente isso era só uma estratégia de marketing para ser usada durante a campanha e que, na verdade, não é um projeto efetivo, e isso fica claro, você não acha? A postura do governo é assustadora. Assustadora no sentido de que todo projeto de marketing, você tem seus resultados, metas, só que o governo está realmente acreditando que a educação se inicia e se encerra no Escola Viva. O secretário Haroldo Rocha, toda vez que vai à mídia, ele fala de uma coisa do Escola Viva. Vai falar sobre chikungunya, vai falar combate, fala do Escola Viva. E esquece que são outras 500 escolas. Ele esquece. E essa falta de visão do governo vai ter um preço. Não pensem que não vai ter. Porque o restante da população está nas outras escolas. A Escola Viva só tem uma unidade, agora você vai ampliar, mas nunca você vai chegar na rede de educação. Porque eu lembro que eu falei em alguns papos do ano passado, o Paulo, quando quis trazer essa questão da educação, esse debate do Escola Viva, trouxe o debate sobre toda a rede de educação, toda a rede escolar, sobre a participação da comunidade escolar, e eles estão esquecendo isso, só estão falando de Escola Viva. Ok, Escola Viva está lá, está posto, não há mais discussão sobre implantação ou não. O projeto é piloto e está sendo expandido. Só que você não pode terminar as outras escolas. Aí você chega numa situação hoje que é para rir, para não chorar, que é de rir para não chorar. Nossa, sua escola tem banheiro, não tem pincel, não tem absolutamente nada, só tem Wi-Fi. Isso Que inclusive a gente que tem falado, né, Renata, às vezes a gente recebe informação aqui de pais, enfim, de alunos, né? Aí você percebe exatamente isso que você está falando. Parece que você tem uma escola dentro de outra. Então você tem a Escola Viva e o resto. E até o Haroldo, às vezes ele é tão ingênuo, né, que ele soltou, lembra quando ele soltou aquela história? A Escola Viva é a escola legal, o resto é a escola chata, né? Então, quer dizer, as escolas chatas estão à deriva, né? Estão aí no limbo, porque você vê, a semana que começaram as aulas agora, a gente teve uma situação caótica, verdadeiramente caótica, porque você tinha fila, você tinha pais não sabiam se podia matricular os filhos, os professores não sabiam nem para quem eles iam dar aula, e tinha um desencontro de informação. E enquanto isso, no Escola Viva estava tudo redondinho, os alunos chegando, tendo informação, tem publicidade na TV, não tem. Zeca, assim, é uma coisa muito preocupante quando o Haroldo vem e fala, porque nós temos capacidade de ter 300 e tantos mil alunos, e hoje nós temos 200 e tanto, quer dizer, está tudo sob controle, está tudo certo. O governo, né, a equipe do Artung tem que parar com essa coisa de que eu preciso apresentar um corte para o governo, eu preciso apresentar que os 20%, os 30% que eu cortei, tem que parar de olhar para a planilha e olhar para a sua pasta, para a sua área de atuação. Essa não é a realidade, não está sobrando vaga. Tem gente fora da escola, porque enquanto ele estiver olhando para número e fechando turma do EJA, vai ter gente fora da escola. E o governo, você não pode fazer política pública de educação, de saúde, de assistência social olhando só para número, você tem que olhar para pessoas. Não, e é bom que a gente registre aqui, a oportunidade de registrar isso aqui, que é o seguinte,
Esse pessoal que está lá em frente à SEDU acampado, eles estão lá principalmente por duas questões, que é o fim da pedagogia de alternância e a promessa não, a decisão que a SEDU tomou de fazer as multisseriado, que é juntar turmas de quinta até o nono ano, para poder, vamos dizer assim, né, otimizar. Né? Então você tem 10 alunos ali na quinta série, mais 15 na sexta e mais 10 na sétima. Junta todo mundo, porque o que está se dizendo é o seguinte, ele tem uma meta de pôr 40 alunos na sala, capacidade máxima. Então ele vai fazer o quê? Juntar como que pode, como o cara vai dar aula, é inviável. Eles não vão aceitar isso. Eles estão pensando que escola é ônibus. Só que, nesse momento, lotação. Só que pouca gente está dando importância nesse momento. E aí tem que chamar a responsabilidade de todos os atores envolvidos. Hoje a gente está dando visibilidade a esse assunto. Porque daqui a 10, 15 anos, quando os problemas causados por o que está acontecendo hoje se tornarem públicos, aí vai falar, poxa, mas ninguém estava falando naquela época. Não, a gente está falando sim. E nada foi feito.